Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso episódio especial de Halloween. E finalmente, galera, depois de muito tempo, começamos o nosso Halloween. E caso você seja novo por aqui, primeiro, seja bem-vindo. Segundo, o Halloween é simplesmente uma semana especial inteira, completa de 7 dias, com vídeos apenas de casos que aconteceram no Halloween ou coisas relacionadas ao Halloween ou tão macabras quanto. Mas eu já tô falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Arpana B. Jinaga nasceu em 1984 na cidade de Hyderabad, na Índia. Ela tinha uma irmã mais nova chamada Pavitra e era filha de BC, que era um professor de engenharia da computação, e Nirmala Jinaga, que era dona de casa. Desde criança, ela sempre gostou muito de artes, escrever e até mesmo fazer ginástica, mas não demorou muito até que, assim como seu pai, ela se tornasse um prodígio da tecnologia. Quando ela ainda era uma adolescente, ela chegou a participar de uma competição de engenharia chamada IEEE Hardware Design Contest. Com isso, ela acabou chamando bastante atenção ali das faculdades que ela poderia frequentar no futuro e até mesmo dos empregos que ela poderia conseguir. E pouco tempo depois, a sua irmã também seguiu o mesmo caminho. Em 2005, ela participou de um outro concurso, só que dessa vez era de design para microchip. E apesar de não ter ganhado o prêmio principal, ela ficou entre os top 20, sendo a única participante da Ásia a ser apresentada nos anos seguintes. No mesmo ano, ela saiu em um artigo da revista New Indian Express chamado Jovens Inventores, onde falou sobre todo o seu amor por trabalhar com computadores e como queria trabalhar em empresas especializadas para que conseguisse inovar o mercado, antes de seguir os mesmos passos do pai e se tornar uma professora. Após se formar na Universidade da Índia e finalizar sua pós-graduação, ela decidiu que ela queria ampliar os seus horizontes. Então, ela se mudou para os Estados Unidos e passou a frequentar a Rutgers University em Nova Jersey, conseguindo seu mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação em dezembro de 2007. Porém, ao invés de voltar para a Índia, ela decidiu que queria continuar nos Estados Unidos e aceitou um emprego em uma empresa chamada EMC, hoje em dia conhecida apenas como ninguém mais, ninguém menos do que a Dell EMC. Ela começou o novo emprego em março de 2008 e apenas 6 meses depois ela já era considerada uma funcionária brilhante e também uma estrela em ascensão. E em outubro ela já tinha sido promovida a programadora líder. Sim, ela era um gênio. No começo de 2008, aos 24 anos de idade, ela se mudou para o subúrbio de Redmond, em Washington, que fica nos arredores de Seattle e é conhecido por ser um centro da tecnologia, considerando que já foi a base para a Microsoft e a Nintendo. Então, com certeza, era o local ideal para que a Arpana conseguisse alavancar ainda mais a sua carreira. E lá, ela passou a morar no complexo de apartamentos Valley View, que ficava ao norte do Parque Merrimore, ao longo do quarteirão 8.900 da Redmond Woodline Road, e o seu apartamento era o 8.946, no último andar. Mesmo que a Arpana não conhecesse ninguém na área, isso nunca foi um problema para ela, então pouco tempo depois ela já tinha o seu próprio grupo de amigos. E pouco tempo depois ela comprou uma moto, mesmo que ela não tivesse nenhuma experiência com isso, tipo zero. Então, ela passou a frequentar algumas aulas e logo em seguida chegou a entrar em um clube de motociclistas locais chamado Pacific Northwest Riders. Os seus colegas do clube chegaram a dizer que era muito evidente que ela não sabia nada sobre motos, mas que ela nunca desistiu de um desafio e sempre o fazia com um sorriso no rosto
e até participava das longas viagens por Washington. Eu acredito que a esse ponto vocês já tenham percebido que a Arpana não era o tipo de pessoa que gostava de ficar parada, tipo, nem um pouco. Dito isso, ela não participava apenas do clube de motociclistas, ela também era voluntária no Corpo de Bombeiros de Redmond e chegava a acompanhar os incêndios que tinham na área. E ela também era voluntária no Abrigo de Animais de Belleville. E de acordo com seus amigos, ela vivia falando sobre abrir um santuário de animais para espécies ameaçadas de extinção no futuro. E por fim, ela também fazia aulas de taekwondo e também participava de alguns projetos musicais. Realmente, ninguém nunca vai conseguir me convencer de que o dia dela não tinha mais de 24 horas. No dia 31 de outubro de 2008, mais conhecido como Halloween, ou também a minha época favorita do ano, a Arpana começou seu dia como sempre. Ela acordou, tomou café da manhã e foi pro trabalho. E lá ela chegou a convidar alguns de seus amigos para irem para uma festa de Halloween que ela faria no seu apartamento. Mais tarde, quando ela saiu do trabalho, ela passou em uma loja onde comprou decorações de Halloween. Então voltou para casa e começou ali os preparativos para a grande festa, enquanto seus amigos estavam escolhendo a melhor fantasia. Porém, ela não seria a única do complexo que faria uma festa de Halloween naquela noite. Na verdade, mais 3 apartamentos fariam o mesmo e meio que cada um deixaria sua porta aberta para que dessa forma as pessoas se locomovessem de um apartamento para o outro, formando-se então ali uma super, hiper, mega festa, e foi isso que aconteceu. Por volta das 9 horas da noite, a maioria dos convidados de Arpana saíram do seu apartamento e seguiram para os outros. E em um certo momento da noite, ela chegou a entrar em uma discussão com um homem que aparentemente havia sido racista com ela. Mas depois disso, ela seguiu sua noite normalmente, se divertindo com seus amigos e dançando bastante. Por volta das 3 horas da manhã do dia 1º de novembro, que era um sábado, os convidados começaram a ir embora do complexo no geral, então todo mundo de todos os apartamentos já estavam indo embora. Então, a Arpana decidiu voltar para o apartamento para que ela conseguisse dormir um pouco. E ela foi vista pela última vez por volta desse horário, saindo do primeiro andar, que era o local onde a festa tinha acabado, e voltando para o seu apartamento, que ficava no 3º andar. Mais tarde, por volta desse mesmo horário, alguns vizinhos relataram que chegaram a ouvir alguns barulhos vindo do apartamento dela, que pareciam muito com um gemido abafado ou gemidos abafados. E no momento eles pensaram que ela estava tendo relações íntimas com alguém, então não suspeitaram de nada e não acharam nada estranho. E um outro vizinho chamado Kyle chegou a dizer que por volta das 8 horas da manhã ele ouviu um barulho bem esquisito que parecia com um rosnado, e esse barulho teria durado cerca de 20 segundos antes de ser interrompido com um barulho de algo pesado. E logo em seguida ele teria ouvido algum barulho de água corrente vindo do apartamento de Arpana, e isso teria durado cerca de 1 hora. Mas novamente, infelizmente, ele não imaginou nada demais, pelo menos não nos primeiros dias. Durante o fim de semana, a Arpana não atendeu nenhuma ligação e também não entrou em contato com sua família. E embora ela costumasse ter ali o costume de entrar em contato com eles com bastante frequência, mesmo que ela não tivesse voltado para a Índia há cerca de 2 anos, eles acharam sim um pouco esquisito, mas ao mesmo tempo não era tão alarmante assim, considerando que ela havia falado com eles no dia 30 de outubro, ou seja, no dia anterior à festa. Porém, na segunda-feira, eles ainda estavam tentando ligar para ela o tempo inteiro e ainda assim sem nenhuma resposta. E agora sim eles estavam começando a ficar um tanto quanto desesperados, e por conta disso eles decidiram entrar em contato com um amigo da família chamado JB e pediu para que ele fosse verificar o apartamento para ver se estava tudo bem. Ele chegou lá por volta das 9 horas da manhã e acabou se deparando com um dos vizinhos de Arpana, que eu irei chamar de Brandon para que não fique confuso. E nisso, os dois decidiram entrar juntos no apartamento para ver se estava tudo certo. Só que assim que eles bateram na porta, ela abriu sozinha, ou seja, ela estava destrancada e aberta, e era muito evidente que ela havia sido arrombada. Ao entrarem, eles perceberam que o apartamento estava completamente bagunçado e não demorou muito tempo até que eles encontrassem o corpo de Arpana no chão do quarto. E imediatamente, Jay ligou para a emergência dizendo tudo o que estava acontecendo. E o operador disse para que os dois saíssem do apartamento, mas que ficassem ali por perto, porque a polícia chegaria a qualquer momento. Quando a polícia chegou no local, eles fecharam tudo para impedir que os curiosos chegassem, como a gente já sabe, pisassem tudo e destruíssem toda a cena do crime. E então eles começaram a conversar
com os vizinhos. 4 horas depois, os peritos criminais e a patrulha do estado de Washington chegaram no complexo e iniciaram a coleta de evidências. E de acordo com os porta-vozes da polícia, era muito claro que se tratava de um caso de homicídio, onde existiam muitos sinais de luta física e possíveis sinais de abuso sexual. Logo em seguida, o corpo de Arpana foi enviado para o escritório do legista do condado de King, e a autópsia revelou que ela havia sido estrangulada até a morte cerca de 2 dias antes da descoberta do seu corpo. Ou seja, ela havia sido assassinada poucas horas após a festa de Halloween, exatamente no dia 1º de novembro. Mas, por conta do processo de decomposição, não tinha como saber exatamente o horário, mas dava para saber que tinha sido entre as 3 e as 8 horas da manhã. E todo o seu assassinato foi bem brutal. Ela tinha muitos ferimentos, como por exemplo, vários golpes na cabeça, muitos dentes quebrados, e foi confirmado que ela havia sido abusada sexualmente por um certo tempo. Além disso, ela também havia sido amordaçada com a sua própria roupa íntima. E após o assassinato, o seu agressor esfregou seu corpo com alvejante na tentativa de destruir todas as evidências. E as suas mãos estavam azuis por conta de um agente de limpeza altamente ácido. Como se tudo isso ainda não fosse suficiente, ele decidiu jogar óleo de moto e outras substâncias químicas em cima dela e em seguida tentou atear fogo, sem saber que aquele óleo não era inflamável. Alguns dias após a descoberta do corpo de Arpana Jinaga, uma cerimônia hindu foi realizada em Redmond e depois ela foi levada de volta para a Índia, onde foi devidamente enterrada pela família. E alguns meses depois, os membros do clube de motociclistas, o Pacific Northwest Riders, fizeram alguns passeios memoriais em sua homenagem, indo até Snoqualmie Falls, que era um dos lugares favoritos de Arpana em Washington. Enquanto isso, os detetives estavam investigando a cena do crime. Como eu falei pra vocês, era muito evidente que alguém havia invadido o apartamento. A porta estava meio que praticamente quebrada, né, o tranco. E quando os investigadores entraram no apartamento, eles também perceberam que tinha um cheiro muito forte de produtos químicos. E foi então que eles perceberam que o assassino não tinha apenas tentado limpar o corpo de Arpana para se livrar das evidências. Ele também limpou o apartamento inteiro, tipo tudo, incluindo os móveis. Na lixeira do complexo foi encontrada uma garrafa de óleo de motocicleta Castrol, que estava dentro de um saco plástico que também continha a fantasia de Halloween de Arpana, um roupão manchado de sangue e os lençóis de sua cama. No banheiro foi encontrado seu edredom, que também estava manchado de sangue, e que estava dentro da banheira em uma mistura de água e alvejante. E por fim, vários itens do apartamento haviam sido queimados, como por exemplo um cobertor verde, um lençol preto, algumas partes do carpete, uma capa vermelha que fazia parte da fantasia de Arpana e também alguns outros itens de sua fantasia. Mais tarde foi descoberto que alguns itens estavam faltando na cena do crime, como por exemplo a carteira de identidade de Arpana, juntamente com seu celular e a sua câmera digital, e todos esses itens até hoje não foram encontrados. E para os investigadores, isso poderia indicar que ela conhecia o seu assassino e ele teria levado o seu celular e a sua câmera digital exatamente para impedir que mais tarde ele fosse identificado. E enquanto isso, enquanto as evidências eram analisadas, os investigadores começaram a entrar em contato com os familiares e amigos para saber se tinha acontecido alguma coisa diferente ou alguma coisa que fosse importante mencionar nos dias anteriores ou até mesmo no dia da festa do Halloween, na verdade, principalmente no dia da festa. E foi então que eles descobriram sobre a discussão que a Arpana teria tido com um homem que havia sido racista com ela, e todo mundo que mencionou esse incidente disse que ele deveria ser investigado como suspeito. Porém, os investigadores não acreditavam que isso poderia estar relacionado com o assassinato. Eles achavam que tinha sido mais algo muito pontual, tipo uma briga, acabou e pronto, cada um seguiu o seu caminho. Mas eu não sei se eles chegaram a interrogar esse homem. Eu espero que sim. Pouco tempo depois, os investigadores conversaram com os vizinhos e descobriram sobre aquelas coisas estranhas que aconteceram no apartamento nas horas seguintes à festa de Halloween, como, por exemplo, os gemidos, o rosnado e até mesmo o chuveiro, né, água corrente por mais ou menos 1 hora, que mais tarde foi teorizado como sendo o assassino começando a se livrar das evidências.
Em janeiro de 2009, a investigação começou a dar uma certa esfriada, mas mesmo assim os investigadores ainda estavam super otimistas, porque até esse momento os resultados das análises das evidências ainda não haviam saído. E acontece que a Arpana não foi a única mulher indiana a ser assassinada em 2008 nos Estados Unidos. Na verdade, ela era a quinta. E isso fez com que a Aliança Hindu dos Estados Unidos pedisse ao FBI que investigasse o caso, porque eles estavam com medo de que isso pudesse ser uma onda generalizada de crimes de ódio. Mas, novamente, até onde eu sei, eles não chegaram a investigar esse caso. Apesar da insistência do Departamento de Polícia de Redmond dizer que esse caso estava entre sua prioridade, o caso não avançava, eles meio que batiam em um beco sem saída, atrás de outro beco sem saída. Vários suspeitos e pessoas de interesse chegaram a ser interrogadas, mas ou elas eram completamente descartadas, ou não tinha nenhuma evidência para que eles continuassem seguindo essa linha de pensamento. Pelo menos até 2 anos depois, em outubro de 2010, quando as autoridades organizaram a coletiva de imprensa e anunciaram a prisão de um suspeito. Esse suspeito era um homem chamado Emmanuel Demelvin Fair, também conhecido como Anthony P. Parker. Emmanuel tinha 27 anos de idade e já era bem conhecido pela polícia, visto que já tinha sido preso milhares de vezes, cumprindo penas por pelo menos 6 crimes, que incluíam crimes relacionados a substâncias ilícitas, armas de fogo e até mesmo crimes sexuais. Alguns anos antes do assassinato de Arpana, ele havia sido preso e acusado de abuso sexual de uma menor. E de acordo com a vítima, que era uma menina de 15 anos de idade, ele a abusou sexualmente diversas vezes e mais tarde tentou sufocá-la com uma arma. Quando ele foi preso, ele se declarou culpado para evitar uma sentença ainda maior e foi condenado a apenas 4 anos de prisão. Mas não, nem isso ele cumpriu, ele ficou apenas 2 anos saindo em 2006. Surpreendendo um total de 0% das pessoas, ele não cumpriu os termos da sua liberdade condicional e novamente foi preso. E em 2010, ele estava cumprindo a sua pena no Centro Correcional McNeil Island em Telecom por não atualizar o seu registro de agressor sexual e só deveria sair em 2012. Acontece que, em 2006, quando ele foi libertado, ele passou 3 anos entrando e saindo da prisão, e quando ele estava fora, ele estava morando na rua. E durante o período em que a Arpana foi assassinada, ele estava morando no apartamento de uma amiga chamada Leslie, que, por sinal, morava exatamente no mesmo complexo de apartamentos que ela. Inicialmente, Leslie até mentiu sobre isso, dizendo que ele não estava no apartamento dela na noite da festa de Halloween, mas pouco tempo depois isso foi desmentido por conta de várias fotos que várias pessoas haviam tirado e postado em suas redes sociais. Além disso, foi confirmado que ele chegou sim a ter uma certa interação com a Arpana durante a festa e que em um certo tempo ele chegou até a passar um tempo com o vizinho que encontrou seu corpo, o tal Brandon. E aparentemente os dois ficaram um tempo ali ouvindo música e Brandon até levou ele para o apartamento dele, onde ele lhe mostrou um software de edição de vídeo, algo do tipo. Mas ambos afirmaram que eles nunca tinham se visto na vida e não se viram depois, e toda essa interação durou apenas 30 minutos. 3 semanas após o assassinato, no dia 21 de novembro de 2008, ele conversou com os investigadores pela primeira vez e admitiu ter entrado no apartamento de Arpana durante a festa, mas que eles conversaram por pouco tempo e que ela até lhe mostrou algumas fotos no computador do seu quarto, mas apenas isso. Porém, como na época não existia nenhuma evidência que comprovasse que ele era o assassino ou não, eles tiveram que liberá-lo, mas continuaram deixando ele ali como o top 1 da lista de suspeitos, até 2010, quando os promotores do condado de King o anunciaram como o principal suspeito do caso e também a sua prisão. De acordo com eles, o DNA de Emmanuel estava em vários itens do apartamento de Arpana, que aparentemente apenas o assassino teria tocado, incluindo uma fita que havia sido utilizada para amordaçá-la, o pescoço de Arpana, considerando que ela havia sido estrangulada, e um cobertor manchado de sangue que havia sido encontrado na lixeira do lado de fora do complexo. Então, assim, suspeito. Mas não para por aí. Além dessas evidências físicas, muitas coisas na história de Emmanuel não faziam muito sentido e também não estavam se encaixando. Uma delas era o fato de que ele havia dito para a polícia que ele havia voltado para o apartamento de Leslie a 1h da manhã e que havia ido dormir, porém os seus registros telefônicos mostravam um completo contrário. Na verdade, entre as 2 e as 5 horas da manhã,
ele fez várias ligações para várias mulheres, incluindo a própria Leslie, indicando que ele estava mentindo sobre aonde ele estava ou o que ele estava fazendo no momento do assassinato. Mais tarde, Emmanuel Fair foi acusado de assassinato em primeiro grau e foi transferido para a prisão de King County enquanto aguardava seu julgamento. Desde o começo, os promotores disseram que iriam atrás da sentença de prisão perpétua por conta da brutalidade do crime, e pouco tempo após ser indiciado, Emmanuel entrou com a declaração de inocência. Os seus advogados passaram os próximos meses e até mesmo anos insistindo para que ele recebesse o tratamento adequado de acordo com a lei, que aparentemente, de acordo com eles, ele não estava recebendo. E em moções pré-julgamentos, eles disseram que Emmanuel, que é um homem negro, recebeu um tratamento muito diferente em relação aos outros suspeitos e pessoas de interesse, que a maioria eram brancos, e que aparentemente tinham motivos muito maiores do que ele e até mesmo algumas evidências. E por conta disso, o julgamento atrasou bastante. E outra coisa que foi questionada foi a forma que Emmanuel tinha sido apontado e confirmado como sendo o principal suspeito do caso, que foi através de um software de genotipagem chamado TrueAllele, que foi desenvolvido por uma empresa chamada Cybergenetics. Basicamente, esse software usa milhares de algoritmos para ler o DNA e conseguir traduzi-lo em evidências que os investigadores e promotores possam usar em investigações criminais. E apesar de ele não poder te dizer com 100% de certeza que tal pessoa é a culpada, ele te dá o culpado mais provável com base em quantos marcadores genéticos são deixados nas evidências e onde. O TrueAllele foi muito utilizado na investigação do caso de Arpana e conseguiu apresentar resultados muito mais definitivos do que qualquer coisa que o próprio laboratório criminal conseguiu determinar, e foi ele quem apontou Emmanuel Fair como assassino. Porque o software mostrou que ele tinha milhares de vezes mais chances de ser o assassino do que os outros suspeitos disponíveis. Mas segura esse pensamento porque mais na frente iremos voltar a falar sobre os suspeitos disponíveis. Mas para os promotores isso era tudo que eles precisavam para provar que Emmanuel Fair era o culpado, mas obviamente para os seus advogados eles queriam saber mais. Na verdade eles queriam saber exatamente a forma que o TrueAllele trabalhava e como era todo o seu algoritmo, tudo por trás, do programa. E aí que tá o problema. Nenhuma empresa no mundo vai te dizer exatamente como que eles fazem alguma coisa, porque assim que eles jogarem isso pro mundo, outra pessoa pode ir lá, pescar e dizer que ele inventou, criar uma nova empresa, enfim, meio que roubando a ideia. Então, por motivos óbvios, o CEO da Cybergenetics se recusou a dar toda a base do software, exatamente por conta desse motivo que eu acabei de falar pra vocês. E sim, ele estava disposto a levar isso para os tribunais para preservar a sua empresa. Mas, como a gente sabe, esses processos demoram e eles demoram muito. Então, quando a Cybergenetics jogou isso para os tribunais, jogou todo esse processo, eles obviamente ganharam. Só que tudo isso demorou anos, atrasando ainda mais o julgamento de Emmanuel Fair. Só para vocês terem noção, o julgamento só foi começar em 2017. Eu falei que essas coisas demoram muito tempo. No julgamento, a promotoria chegou a dizer que Emmanuel teria conhecido a Arpana na festa de Halloween e que a partir dali meio que teria ficado obcecado por ela, querendo ter relações, enfim. Eles também falaram sobre as diversas ligações que ele havia feito para mulheres diferentes naquela madrugada, e uma delas que ele havia ligado às 4h45 da manhã, mais precisamente 3 vezes. Chegou a dizer que em todas as vezes ela não atendeu e que caiu direto no correio de voz. Mas quando ela ouviu as mensagens, não tinha ninguém falando nada, era meio que apenas alguns barulhos, como se tivesse uma ou mais pessoas se movimentando. Nisso, Emmanuel Fair disse que ele não se lembrava de nenhuma dessas ligações e disse que provavelmente ele discou sem querer, por acidente, o que novamente só contradiz a história que ele havia contado de que ele havia ido dormir a 1h da manhã. Afinal, se ele estivesse dormindo, o celular dele não faria uma ligação acidental às 4h45. Ou melhor, 3 ligações acidentais. A promotoria também falou sobre o fato de o DNA de Emmanuel ter sido encontrado em locais onde eles acreditavam que apenas o assassino deixaria uma marca forense, e também reforçaram os resultados encontrados pelo TrueAllele.
E, na verdade, esse foi o primeiro julgamento criminal em Washington em que isso foi feito. Ele já havia sido utilizado em outros processos, mas nunca dessa forma. No julgamento, eles também falaram sobre a possibilidade de Emanuel Fair não ter feito tudo sozinho, e sim ter tido a ajuda de um cúmplice que não havia sido acusado. Lembram de Brandon, o vizinho? Então, ele chegou a ser considerado como principal suspeito no caso lá no começo. E é aqui que esse caso começa a dar reviravoltas. Porque nisso, os advogados de Emanuel chegaram a falar que eles analisaram as amostras de DNA e eles falaram que o vizinho era tão culpado quanto Emanuel, se não mais. Além de estar presente na festa de Halloween, ele literalmente morava do lado dela, ele era o vizinho, realmente o vizinho de parede com a Arpana, e também tinha um relacionamento pessoal com ela. E também tinham evidências na cena do crime que pareciam incriminá-lo bastante. Na verdade, o DNA de vários homens diferentes foi encontrado no apartamento de Arpana, principalmente porque tinha tido uma festa de Halloween, então várias pessoas entraram, várias pessoas saíram, incluindo pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, mas também tinha DNA de pessoas que nem estavam na festa, o que só fez com que a descoberta do DNA se tornasse ainda mais surpreendente e misteriosa. Como, por exemplo, o sêmen de um vizinho foi encontrado em uma toalha do banheiro do apartamento de Arpana, enquanto o DNA de um outro vizinho foi encontrado em um cadastro do seu apartamento, sendo que esse vizinho, por exemplo, ele tinha um álibi muito forte e ele não tinha ido para a festa. Ou seja, recapitulando, tinha muito DNA de muitas pessoas diferentes dentro do apartamento dela, por conta da festa, que tinha sido 4 apartamentos que se juntaram e virou uma super festa. E de alguma forma, até o DNA de pessoas que não tinham ido para a festa estavam lá. Como? Não sabemos. Além disso, a defesa também disse que em um certo momento da festa, Emanuel acabou se envolvendo em um incidente onde ele cortou o lábio, e isso explicaria o porquê tinha um DNA dele no apartamento de Arpana, principalmente no seu banheiro, e isso foi confirmado por várias testemunhas que viram ele entrando no banheiro dela para se limpar. Os advogados também apontaram para as lacunas na investigação, incluindo os 2 anos que levaram para que Emanuel Fair fosse considerado culpado, ou pelo menos parecesse o culpado. E durante esse tempo, os investigadores chegaram a contratar um médium para que apontasse a direção correta para onde eles deveriam ir, e isso só acabou provando o quão sem evidências e até mesmo meio que perdidos eles estavam durante a investigação. E mais, os investigadores também falaram sobre as evidências que haviam sido encontradas na lixeira do lado de fora do complexo, quer dizer, do lado de fora do apartamento, na área externa do complexo, que só foram encontradas, na verdade, 2 dias depois, e isso dava tempo suficiente para que, ou elas fossem contaminadas, ou 2, elas fossem adulteradas. 2 meses após o início do julgamento, o julgamento terminou com o júri suspenso, e por conta disso, os jurados foram enviados novamente para deliberar, mas novamente eles não conseguiram chegar em um consenso e o julgamento foi anulado. Ele chegou a ser marcado novamente, mas poucos dias antes, ele foi suspenso. Pelo resto de 2017 e 2018, as autoridades focaram ali em uma investigação para tentar provar que Emanuel Fair tinha um cúmplice, e também temos que pensar que tem a possibilidade de ele ser completamente inocente. E sim, existem muitas evidências que apontam para o vizinho, Brandon. Como eu falei, ele tinha um relacionamento próximo a Arpana, pelo menos de acordo com ele. E de acordo com ele, eles costumavam sair com bastante frequência durante todo o tempo livre que eles tinham, assim que ela se mudou para Redmond, mas com o tempo ela acabou ocupando seu tempo livre com os voluntariados e até mesmo com o seu clube de motociclistas. E por conta disso, eles acabaram se afastando naturalmente. E exatamente por conta disso, de eles terem ali um tal relacionamento próximo e depois terem se afastado, isso fez com que ele se tornasse o principal suspeito, além do fato de que ele morava do lado dela. E não vamos nos esquecer que ele também foi a pessoa que encontrou seu corpo. Ele chegou a ser interrogado 4 vezes pelas próximas semanas após o assassinato, sendo que nenhum outro suspeito ou pessoa de interesse chegou a ser interrogado tantas vezes assim. E só para vocês terem noção, os investigadores chegaram a escrever os seus documentos de prisão. Pois é,
Ele estava por isso aqui para não ser preso. Durante uma de suas entrevistas, ele chegou a dizer que havia parado de tomar um medicamento que ele tomava por conta de algum problema psiquiátrico, algum problema mental, mas em momento nenhum os investigadores o questionaram sobre isso, perguntando qual medicamento ele tomava ou por que ele tomava tal medicamento. Outra coisa que chamou bastante atenção foi o fato de que ele chegou na festa de Halloween bem mais tarde e estava completamente bêbado, o que até aí tudo bem, né? Era sexta-feira, sextou. Porém, ele também falou que naquela noite em específico ele ficou muito interessado em ficar com a Arpena e até que estava esperando ter algum tipo de relação física com ela. O que, se ela quisesse, se fosse consensual, tudo bem, até aí beleza, mas pode ser um motivo. E tem mais. Muito mais. Brandon disse que voltou para o seu apartamento para dormir à meia-noite, mas novamente os seus registros telefônicos mostram o contrário. Às 2h56 da manhã, ele ligou para a Arpena e ele ligou novamente às 3h02 da manhã, sendo que essas foram as últimas 2 ligações que ela recebeu. Quando questionado sobre isso, ele disse que ele não se lembrava de nada, só que quando a polícia chegou para ele e falou: "Meu anjo, nós temos aqui registros telefônicos e registros de mensagem", ele ficou chocado e falou: "Oh, merda". E depois fingiu completamente ignorância, como se ele não se lembrasse de nada. E é isso. Lembram dos gemidos abafados que alguns vizinhos relataram ter ouvido vindo do apartamento de Arpena? Então, Brandon era um desses vizinhos. Ele afirmou que ele acabou desmaiando no sofá, que por sinal ficava encostado na parede, que era a parede dividida entre o apartamento dela e o apartamento dele. E então ele foi acordado às 3h por conta desses gemidos, mas ele acabou voltando a dormir e só acordou novamente às 10h. Mas os seus registros telefônicos mostram outra história completamente diferente. Mais tarde, uma testemunha que morava ali perto, que naquela região onde tinha esse complexo, né, Valley View, existem também outros complexos, então, tipo, tem aqui o complexo, aí você sobe uma ladeirinha, tem outro aqui, e acredito que se você seguir ainda tem outros. Essa testemunha, ela não tinha ido pra festa de Halloween, ela meio que estava voltando ao trabalho às 3h da manhã, e quando ela passou pelo apartamento de Arpena, porque dava pra ver da rua, ela viu um homem parado na frente da porta dela, e a descrição que ela deu desse homem era muito mais semelhante a Brandon, que era um homem branco, do que Emmanuel Fair, que, como eu falei pra vocês, era um homem negro. E uma coisa que eu acho incrível de hoje em dia é o fato de que realmente dá pra você rastrear absolutamente tudo. Porque, como eu falei pra vocês, Brandon disse que ele acordou às 10h da manhã do dia seguinte. Só que quando a polícia foi ver ali os seus registros do que ele havia feito online, novamente mostrava outra coisa. Na verdade, a esse ponto, ele já havia imprimido alguns mapas de lojas de penhores locais. Não sei se vocês lembram, mas só para refrescar a mente de vocês, o celular e a câmera de Arpena haviam desaparecido e até hoje elas não foram encontradas. E assim, caso vocês ainda não achem esquisito, suspeito, estranho e tudo que vocês quiserem até agora, calma que tem mais uma informação que realmente não tem como depois dessa, que é que exatamente nesse dia, Brandon foi até a fronteira canadense e tentou atravessar sem se identificar e se declarar. Obviamente que os funcionários o impediram e mandaram ele dar meia volta porque ele também estava sem o seu passaporte. E quando a polícia o questionou sobre isso, né, sobre essa nova informação que realmente estava um pouco difícil, ele disse que ele tinha decidido explorar um pouco naquele dia, né, dar uma volta, uma viajada, assim, do nada, sem passaporte, sem nada, e disse que não tinha mais nenhuma explicação para dar. Mais tarde, ainda no mesmo dia, ele foi para uma festa em Everett e lá, do nada, ele começou a tentar entrar em várias brigas com pessoas aleatórias por motivos completamente aleatórios. Aí vocês perguntam, por quê? Bom, muitas testemunhas dessa festa confirmaram com 100% de certeza que quando ele chegou lá, ele estava mancando. Porém, quando ele foi interrogado pelos policiais, os policiais perguntaram por que ele estava mancando. Ele disse que havia se metido em uma briga na festa em Everett. Ou seja, ele tentou entrar em várias brigas nessa festa
para que quando a polícia perguntasse o porquê que ele estava mancando, ele ter ali a resposta na ponta da língua. Ele apenas esqueceu que existiam testemunhas. Outras testemunhas que o conheciam, que eram seus amigos, chegaram a dizer que nos dias seguintes ao assassinato de Arpena, ele começou a fazer várias declarações bem vagas, dizendo que ele estava indo para o apartamento dela enquanto dormia. E alguns deles também estavam bem preocupados com o seu estado emocional, porque, como eu falei, aparentemente eles eram bem próximos e ele tinha declarado para várias pessoas que tinha ficado bem ressentido com ela por ele meio ter sido trocado por novas amizades. E mais tarde ele também chegou a perguntar aos seus amigos se ele tinha matado ela ou não, como se ele realmente não soubesse. Pelos próximos 2 anos, ele chegou a ser interrogado algumas vezes pelos investigadores, mas a cada vez que passava, ele parecia se esquecer de alguns pequenos detalhes ou mudava alguns detalhes. E ele também não conseguia se lembrar se ele havia invadido a casa dela ou não e o porquê que ele havia imprimido os mapas, das lojas de penhores naquele dia. E outra coisa que é bem importante falar é o fato de que o software, o TrueLL, que tinha apontado Emmanuel Fair como sendo o principal suspeito, o culpado, ele também apontou Brandon. E o seu DNA havia sido encontrado no óleo de motor, na garrafinha do óleo de motor e também no cobertor ensanguentado, que haviam sido encontrados no saco plástico. Lembrando que esse foi o óleo que o assassino de Arpena colocou em seu corpo e tentou incendiá-lo. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do porquê Brandon não foi acusado ao invés de Emmanuel Fair ou juntamente com Emmanuel Fair, porque existem mais evidências incriminatórias contra ele do que contra Emmanuel. E o nome dele, como vocês sabem, não é Brandon, então também não tem o nome dele por aí. Foi mantido em sigilo, sendo que tá muito esquisito. Não sei se tá sendo feita uma investigação por trás ou algo do tipo, e talvez dando o nome dele meio que atrapalha a investigação. Não sei. O segundo julgamento de Emmanuel Fair começou em 2019 e, assim como no primeiro, as autoridades também apoiaram as evidências de DNA e também, assim como no primeiro, os advogados ficaram criando dúvidas razoáveis na cabeça do júri, principalmente quando eles falavam sobre Brandon. E ele chegou a depor, ele apareceu ali no julgamento e tal, só que as perguntas que poderiam ser feitas a eles eram muito limitadas por conta ali do seu privilégio de autoincriminação. E isso ajudou e muito Emmanuel, porque criou ainda mais dúvidas do que já existiam, tanto que no dia 6 de junho o júri chegou no consenso e o declarou inocente, apesar de mais tarde terem dito que isso não teve muito a ver com a sua inocência, mas sim com o tanto de dúvidas que seus advogados conseguiram levantar. E infelizmente não existem mais informações sobre esse caso e parece que tudo está meio parado por algum tempo, fazem já alguns anos, desde 2019. Então é meio que aí onde estamos, porém existem outros suspeitos, sendo eles serial killers. O primeiro deles é um homem chamado Mark Patrick O'Leary, que era um veterano de guerra e foi condenado por abusar sexualmente de várias mulheres e por invadir diversas casas. Apesar de ele ter sido preso por crimes que cometeu no Colorado, ele já tinha cometido alguns crimes em Washington, mais especificamente na mesma área onde Arpena morava, que por sinal ele morava também. Mais tarde, ele foi condenado a pelo menos 5 crimes sexuais em Washington e Colorado, e em todos eles ele chegou a tirar fotos e documentar tudo, e também chegou a levar lembranças, como por exemplo, celulares e câmeras. Hoje em dia, ele continua preso no Sterling Correctional Facility e continua sendo como um suspeito nesse caso. E o outro serial killer considerado um suspeito é ninguém mais, ninguém menos do que Israel Keys, que chegou a tirar sua própria vida na prisão enquanto aguardava pelo julgamento. Mas a polícia acredita que ele havia cometido pelo menos 11 assassinatos e ele conhecia Washington muito bem, já que ele nasceu lá, e chegou a servir em Fort Lewis por um tempo no início dos anos 2000, ao sul de Tacoma. Porém, ele chegou a ir para a área de Seattle exatamente no mesmo fim de semana do assassinato de Arpena, e ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo dele ter feito essa viagem para lá, e muitos acreditam que sim, que ele tenha cometido outros crimes. Mas eu quero saber de vocês, quem vocês acham que realmente seja o culpado nesse caso.
seria Emmanuel Fair, seria Brandon, que sinceramente é pra quem eu estou mais inclinada, porque o tanto de coisas contra esse homem é absurda. Ele com certeza é muito suspeito. Ou seria uma pessoa nada a ver, que nunca foi mencionada e que nunca nem foi considerada como suspeito ou uma pessoa de interesse. Ou seria um serial killer. Enfim, comentem aqui que eu estou louca pra ouvir a teoria de vocês. E é isso, gente. Esse foi o primeiro caso do nosso Halloween. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a história de vocês possa ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Então é isso, até amanhã!